Bom dia, alunos aí da sexta série, sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa apostila. Nós estamos iniciando aí a apostila 2 do segundo trimestre. Semana passada eu passei para vocês fazerem um resumo desse primeiro capítulo, né? E agora a gente vai estar conversando sobre ele aí. Então, lá, aqui no início nós vamos começar com célula comunidade da vida. E aí ele traz aí o que é abiogênese e biogênese. São dois conceitos de como que surgiu a vida aí no nosso planeta. Então nós temos esses dois. A abiogênese, esse A quando ele vem geralmente antes da palavra que ele vem negando, né? Então ele nega a biogênese. Ele acredita numa criação espontânea da vida, como vocês leram aqui embaixo, ó. Teoria geração espontânea. Então eles acreditavam, eles ainda não, nessa época eles não sabiam da existência das células, eles não sabiam como é que nosso corpo era formado, não sabia muito pouco, a ciência não era avançada como é hoje. E eles tentavam desvendar aí como que a vida surgia, né? Como que surgiu a vida e como que ela surgia depois. E aí muitos começaram a acreditar que ela surgia do nada, era espontânea. Por que eles acreditavam isso? Porque tinha um monte de lixo lá fora da casa e de repente surgia larva de mosca. Você colocava roupa suja, resto de alimento, e daqui a pouco aparecia rato com um ninho de rato. Então acreditava que a vida surgiu espontaneamente, do nada, né? De matérias, do nada não, mas de matérias não vida, né? Então eu colocava lá um bife, de repente virava larvinha de mosca, surgiu do bife, né? E a outra a gente já vai conversar. Mas aí quando que começou a mudar? Quando começaram a fazer alguns experimentos aí, como o experimento Red, ele colocou um pedaço de carne num recipiente aberto, um pedaço de carne num recipiente fechado e um pedaço de carne num recipiente tampado com uma telinha, com um pedaço de tecido. E aí percebeu que nesse aberto desenvolveu larva de mosca, nesse fechado não desenvolveu larva de mosca e nesse que possuía a telinha desenvolveu larva de mosca na telinha, né? Mas não lá dentro do bife. E aí eles começaram a questionar, então, que não surgia do nada, não tinha como surgir do nada e sim estava ligado com outros seres vivos. É claro que daí esse bife aqui ele se decompôs porque tinha bactéria, mas ainda não sabia da existência de bactéria, mas esse bife apodreceu, criou fungos e aí também ficou um pouco, questionaram um pouco esse experimento dele. Porém, eles ainda não ficaram convencidos. Depois, quase 100 anos depois, aqui com o experimento do John Needham, em 1745, o primeiro experimento aconteceu em 1660, agora 100 anos depois, né? Quase 100 anos depois, ele ferveu um caldo e colocou na garrafa tampada. Porém, como eu disse, ainda não sabia da existência desses micro-organismos, que ainda não tinha desenvolvido ainda o microscópio. Aquele caldo ele apodreceu, né? Ele criou fungos e bactérias e apodreceu. Então, reforçando aí que a vida surge do nada, né? Como o caldo estava limpo ali, foi fervido, colocaram. Claro que não ferveu a quantidade para matar os micro-organismos. Então, ele veio reforçar aí que a vida surgia do nada, da matéria inorgânica, né? Dessa matéria sem vida, na verdade, né? Da matéria sem vida surgia a vida. Depois nós tivemos aí Depois tivemos esse outro pesquisador aqui, 1770, o italiano Abel Lázaro, que ele fez o mesmo teste da garrafa, só que ele ferveu na quantidade certa e começou a falar que se você esterilizasse bem aquele líquido e colocasse uma garrafa esterilizada, né, não, ele conservava e não adquiria micro-organismo. E aí foi muito questionado, o pessoal começou a falar que na verdade a garrafa estava interrompendo a espontaneidade da vida, né, e questionar o experimento dele. Mas lá em 1860, o experimento começou há quase 400 anos atrás, mas 200 anos atrás mais ou menos, que 200 e pouco, não, da menos de 200, foi que conseguiu mesmo comprovar. Quem que comprovou? Foi esse rapazinho aqui, ó, o cientista Louis Pasteur. A gente vai ver que ele foi importante depois porque ele que criou o sistema de pasteurização, veio dele, né? Com o experimento dele, ele concluiu que você pasteurizando os líquidos, eles ficam livres de micro-organismos. Então foi Louis Pasteur. Então ele realizou aí também um experimento com caldo, né, com líquido nutritivo, com caldo,
Só que aí ele usou uma garrafa diferente, ele usou essa garrafa chamada aí de pescoço de cisne, ó. Então ele ferveu esse vidro com esse pescoço de cisne. Então ele usando essa garrafa, ele ferveu esse líquido e esse pescoço de cisne impede que o ar entre com um micro-organismo, né, que a gente não enxerga a olho nu, e contamine esse líquido. Então ele ferveu, depois ele tampou e ele viu que esse líquido não possuía micro-organismo, não desenvolveu, não estragou o líquido, porque ele estava esterilizado. E agora o outro que ficou aberto, ferveu, mas ficou aberto, criou, azedou, né, criou micro-organismos, fungos, e aí ele concluiu que esses micro-organismos estavam presentes no ar, porque os dois foram fervidos igual, porém esse que com o bico de cisne e depois foi lacrado, não desenvolveu micro-organismo, e esse que ficou aberto desenvolveu. E aí ele conseguiu concluir que os micro-organismos estão presentes no ar e não vêm do líquido, né? E aí começaram a aceitar a teoria da biogênese. Opa, passou aqui, ó. Atualmente a teoria mais aceita é chamada de biogênese, que afirma que os seres vivos são gerados apenas a partir de outros seres vivos. Então, a teoria que hoje é aceita, que nós seguimos, é a biogênese, onde um ser vivo que vai dar origem a outro ser vivo, e não que vai ocorrer criação espontânea de vida sem vir de outro organismo vivo. Tá, só um erro aqui corrigindo. Ele não tampou esse bico aqui, mas como ele tem essa curva aqui, o ar não conseguia entrar, né, com os micro-organismos aqui dentro. Ele deixou aberto sem tampar, só que esse bico de cisne impedia que os micro-organismos chegassem até aqui. Então, por causa que uma das coisas que questionaram na pesquisa do Lázaro era que ele tampava as garrafas e eles falavam que não conseguia ter vida porque não tinha o ar, né? Não tinha contato com o oxigênio e por isso que não dava origem à vida. E aí quando o Pasteur, para já refutar essa teoria dos que acreditavam na abiogênese, ele deixou aberto, porém usou esse vidro com esse bico de pato que a gente chama, né? Bico de cisne. E aí ele tem contato com o ar, só que os micro-organismos ficam barrados aqui nessa volta e não chega até o líquido. Depois a gente vai ver qual desses exercícios a gente vai fazer. Vamos dar uma conversada agora aqui sobre panspermia cósmica, criacionismo e evolução química. Então, pessoal, a gente já conseguimos ali decifrar, né? Já conseguimos entender que só vem vida a partir de um outro ser vivo. Então, precisa de uma bactéria para dar origem a outra bactéria, precisa de um ser macho, um ser fêmea para dar origem a outro indivíduo, e não vai vir criado do nada. Só que aí começaram a ter a discussão de como surgiu a vida aqui na Terra. E aí nós temos essas três teorias: panspermia cósmica, criacionismo e evolução química. Vamos conversar um pouquinho de cada um. Lembrando aí, pessoal, que aqui envolve um pouco de crença religiosa, né? Cada um tem sua crença. Nós não quero entrar nessa parte de crença religiosa, onde aqui, por exemplo, muitas crenças religiosas acreditam no criacionismo. A gente vai ver o que é o criacionismo. Porém, aqui a gente vai estudar as três, mas não vamos entrar nessa questão aí de cada religião acredita, cada pessoa tem sua crença. Então, a primeira teoria que acreditaram, e alguns ainda acreditam, entre aspas, mas já é bem refutada e na verdade acaba não explicando muita coisa e sim complicando mais. Porque a panspermia cósmica acredita que junto com meteoros, com artefatos que vieram do espaço, veio a vida e aí começou a se desenvolver na Terra. Porém, aí vem um outro questionamento: da onde que veio essa vida do espaço, né? Então, por isso que acabou não sendo muito aceito, mas existe essa panspermia cósmica, onde acredita que a vida aqui da Terra veio do espaço através de meteoros e artefatos. A segunda teoria que nós temos é o criacionismo. Criacionismo, como o nome já diz, criação. Alguém criou e acredita aí que foi a criação divina, algo divino dos deuses, né? Aí cada religião acredita num deus, cada religião tem uma crença diferente e acredita que foi criado por Deus. Então surgiu do nada, não existia vida aqui na Terra e Deus criou do nada, né? E colocou os seres vivos aqui na Terra.
Igual eu falei, eu não quero puxar para nenhuma crença, cada um acredita, cada um segue uma religião, porém, é, aí já um pensamento meu envolvendo religião com ciência, é que o criacionismo, que foi Deus que criou, mas Deus não criou nada. Por exemplo, a chuva não chove por causa que ela cai do céu, e sim tem toda a questão física, química, né, da água ser evaporada, se condensar lá nas nuvens, chover. Então, você acreditar na evolução química também não está desacreditando no criacionismo, você só não está concordando que foi criado do nada, né, que o Deus, que o ser divino colocou aqui na Terra já tudo pronto, e sim que ele usou algum mecanismo para criar essa vida, que é a crença que eu tenho, mas igual eu tô falando, não estamos entrando nesse lado, só estou colocando a minha posição. Então, o criacionismo acredita que toda a vida aqui na Terra foi colocado já pronto por um ser divino. E aí nós temos a evolução química. Então, a teoria da evolução química acredita que a Terra era, né, quando surgiu a Terra, ainda ela era bem inóspita para a vida aqui na Terra, porém com o tempo foi se acumulando o vapor da água, através da erupção vulcânica foi surgindo alguns elementos químicos que não tinha na atmosfera e foram se juntando esses elementos químicos, chamando aí o que a gente chama de sopa primordial. Então, vários elementos químicos foram se acumulando e através de várias descargas elétricas, que no início do surgimento do planeta, as descargas elétricas eram muito mais frequentes. E aí, através de descargas elétricas, isso e através de afinidades químicas, esses elementos foram se ligando, através da descarga elétrica eles foram se alterando, e através disso surgiu os primeiros. E através disso surgiu as primeiras moléculas orgânicas simples, né? Ainda não era vida, surgiu essas primeiras moléculas orgânicas simples e elas também foram se ligando. Aí até surgiu o primeiro, né? Primeiro indivíduo, indivíduo não, né? Porque na verdade foi uma bactéria primitiva, né? Mais primitiva do que as bactérias que nós temos hoje. Então surgiu o primeiro ser vivo aí, uma bactéria, e daí disso foi dando origem, foi se moldando, sofrendo alterações e foi surgindo a vida através disso. Essa que é a teoria aceita mais pela ciência, através da evolução química. Não que esteja certo, né? A ciência, toda vez que está fazendo novas descobertas, que estão se investigando, vai se mudando. A ciência não é algo exato, né? Foi assim que surgiu. Então, conforme vai surgindo nova pesquisa, vai sofrendo alterações aí. Mas esses dois pesquisadores aqui, ó, Stanley e Miller, tentaram reproduzir o que existia lá nessa atmosfera primitiva, nessa terra primitiva, colocaram lá os elementos químicos que existiam em abundância nessa atmosfera primitiva, colocaram várias descargas elétricas e deixaram, né, um bom tempo, né, nessa máquina que eles criaram, reproduzindo a atmosfera primitiva, e no final eles conseguiram aí dar origem às moléculas orgânicas simples. Então por isso que acredita que a vida surgiu mais ou menos nesse sentido. Mas igual eu disse, para aqueles que acreditam, né, num ser, que existe um ser divino, que existe, não está refutando também o criacionismo, porque você acreditando que surgiu dessa forma não quer dizer que não foi através de um Deus, através de um ser divino que possibilitou a vida na Terra. Então fica aí a crença de cada um. A ciência acredita na evolução química espontânea, assim, do nada foi, nada não, através da descarga elétrica, das afinidades químicas foram surgindo. Aí eu, por exemplo, já junto os dois, acredito que foi através da evolução química, mas com alguém dando um empurrãozinho, através de alguém que foi possibilitando que fosse acontecendo essas ligações químicas e esses elementos surgindo na atmosfera. Então, fica aí a critério de cada um. Mas existem essas três. A menos aceita é a do cosmo lá, essa a panspermia cósmica, porque não, na verdade não explicaria nada, ficaria mais dúvida da onde que veio essa vida do espaço. As que são aceitas é o criacionismo, principalmente pelas religiões, e a evolução química, que é pela qual a ciência acredita principalmente. Claro, igual eu falei, que com o tempo pode ir mudando, né? De acordo com vão fazendo nova descoberta, pode ir sofrendo alterações nessa teoria. E aí, seguindo agora, independente de qual que a gente vai seguir, a gente sabe que não existia oxigênio nesse planeta primitivo, né? No início da atmosfera, do surgimento da atmosfera aqui no planeta Terra,
não existia oxigênio. Por isso não teria como ter animais, seres vivos que utilizam oxigênio, porque não tinha oxigênio. Então já pressupõe aí que os indivíduos eram anaeróbios. Os primeiros indivíduos surgiram eram anaeróbios. Anaeróbio vem negando, aeróbios é quem usa o ar, o oxigênio, a anaeróbio é quem não utiliza. Então anaeróbio não utiliza oxigênio para sobrevivência. Como nós temos em dia bactérias, pequenos seres vivos, né, seres vivos simples que não utilizam oxigênio, principalmente aí bactéria. E ele devia ser heterotrófico, porque ele não deveria produzir seu próprio alimento e sim se alimentar de compostos orgânicos que estavam ali presentes nessa água, nesse caldo nutritivo. Aí sim, acredito que depois de milhares de anos com esses indivíduos anaeróbios consumindo e liberando aí gás carbônico na atmosfera, onde passou a ter gás carbônico na atmosfera, aí sim surgiram os seres autotróficos. São seres que produzem seu próprio alimento, que é o caso da planta, de algas, de algumas bactérias também, onde ela consegue produzir seu próprio alimento através da luz solar. Porém, eles precisam do gás carbônico, coisa que não existia na atmosfera primitiva, e sim só surgiu depois que os seres anaeróbios, através da fermentação, que é o meio que eles usam para se alimentar, foi liberando aí gás carbônico na atmosfera, aí sim possibilitou o surgimento desses seres autotróficos. Aí surgiram os seres autotróficos. E esses seres passaram a ser. Aí esses seres autotróficos, na hora que eles estão produzindo lá o seu alimento, eles liberam oxigênio, que é o que ocorre com as plantas, com cianobactérias, com algumas algas, onde na hora que eles estão. Então, eles foram liberando oxigênio e aí sim foi possuindo oxigênio nas atmosferas. Através dos seres autotróficos, começou-se a ter oxigênio nas atmosferas e aí depois de milhares e milhares de anos, pôde ocorrer o surgimento aí de seres aeróbicos ou seres vivos que utilizam oxigênio, porque aí sim passou a ter oxigênio na nossa atmosfera. Antes disso não tinha como, porque não tinha oxigênio. Então a gente vê que foi uma cadeia de acontecimentos, né? Primeiro surgiu os seres muito simples, onde produziu o gás carbônico, onde possibilitou surgir os seres autotróficos, que utilizam o gás carbônico e através do gás carbônico libera oxigênio. Então passou a ter oxigênio na atmosfera, e aí depois surgiu os seres vivos que utilizam esse oxigênio que está na atmosfera. Você pode ver que precisou ter essa cadeia de acontecimento para chegar nessa atmosfera com oxigênio e passar a ter seres vivos que utilizam oxigênio, que é o nosso caso, a gente utiliza oxigênio através da respiração. Na verdade, os grandes animais todos utilizam oxigênio, né? Seres que não utilizam oxigênio, que são anaeróbicos, são seres muito pequenos, né? Bactérias e alguns protozoários. Com isso a gente termina esses dois tópicos. Quem ficou com dúvida, vamos assistir de novo o vídeo, ou tô online para estar tirando a dúvida. É um assunto, não é difícil, ele é mais complicado porque são várias teorias, né? Basta você entender cada teoria separada. Dá uma atenção aos nomes, porque esses nomes a gente usa depois aí até o terceiro nome. Então o que é um ser anaeróbico, o que é um ser heterotrófico, o que é um ser autotrófico, o que é um ser aeróbico, né? Dá uma olhada no nome para dar uma gravada. Eu vou passar uma atividade bem simples aí sobre esses nomes para a gente estar fazendo. E essas atividades a gente vai deixar para fazer na quinta-feira, e no caso do sexto B, na sexta-feira a gente vai estar fazendo essa atividade. Certo, pessoal? Então eu vou passar a atividade no Word, vai estar lá no nosso post, vocês fazem e me enviam de volta. E essa atividade a gente vai fazer na quinta-feira. Certo, pessoal? Até mais.